Olá, meus irmãos, é com muito amor no coração. Meu nome é Cleide, sou trabalhadora da Casa do Anjo e espero que estejam todos bem para começar. E quero convidá-los a uma reflexão. Eu venho hoje trazer uma lição do livro Coragem, de Chico Xavier e Espíritos Diversos. E essa lição é uma lição que é um comportamento, na verdade, que nós buscamos todos os dias. Bom, é a lição 44. Quem tiver o livro pode estar acompanhando, e quem não tiver, eu recomendo que, quando tiver oportunidade, compra, porque é maravilhoso. Mas vamos aqui, eu vou fazer a leitura e logo em seguida nós faremos eu vou fazer a minha reflexão aqui. Espero que vocês acompanhem, acrescentem e que a minha reflexão possa ser útil à vida de todos vocês, porque esse é o intuito dos nossos momentos de reflexão. Eu espero que chegue como um grande abraço até vocês, que possa ser aí quem sabe, uma breve instrução, algo que possa, um esclarecimento, né? Esse é o intuito. Bom, o nome da lição é Na Hora da Paciência. É 44, como eu disse. Quando os acontecimentos surjam, convulsionados, compelindo-te a seguir para frente, como se estivesse sob tormenta de fogo. Quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento. Quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição. Quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas. Quando a provação apareça, a fim de demorar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento. Quando a ignorância te desafie, ameaçando-te o trabalho. Quando o afastamento de amigos queridos te impõe a solidão e desencanto. Quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia. Quando a tentação te induza à revolta e revide na hora em que a injúria te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem te mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal. Então, haverá chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz, nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação, que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesse brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para castá-las ou devolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espíritos residem com paciência sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar, incessantemente, o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça, sem qualquer solução de continuidade, em luminosa e constante ascensão. Bom, meus irmãos, é uma reflexão maravilhosa. Bom, falar da paciência, como eu disse, exige de nós muita paciência. Emmanuel, essa lição é de Emmanuel, ele
ele coloca aqui situações bastante difícil, situações que eu diria até um tanto extremas, na verdade. E aí eu pergunto a vocês se situações pequenas, mínimas, você desenvolve a paciência? Esse comportamento é adotado por você? Então, a paciência é um comportamento ao qual todos os dias nós temos a oportunidade de exercer. Todos os dias. Deus é um Pai maravilhoso, porque Ele não só nos capacitou a ter paciência, como Ele também nos proporciona a oportunidade de usar. Assim como Ele também nos capacitou a amar, e todos os dias Ele nos oferece a oportunidade de exercer o amor, de oferecer o amor. E oferecer, por falar nisso, nós só oferecemos aquilo que possuímos. Então eu pergunto novamente: primeiro, você possui a paciência? Porque a gente tem um problema. Nós sempre falamos assim: Deus me dá paciência. Mas dar paciência é o quê? Dar um pacotinho de paciência, me dá um. Eu vou na farmácia, me dá uma bula, uma caixinha de paciência. Não tem como, né? A paciência é um comportamento, como eu disse. Ela está dentro de nós. É como eu disse, Deus nos capacitou a desenvolver, a ter a paciência. Mas eu quero ter a paciência. Meus irmãos, devemos ter muito cuidado. Porque nós somos pessoas, seres humanos, que nós adoramos jogar para cima do outro aquilo que compete a nós. A responsabilidade das coisas que não dão certo, que nos tira a paciência, a gente coloca na culpa no outro. Fulano me fez perder a paciência, mas como eu vou perder algo que eu nem tenho? Eu tenho que começar a pensar nisso. Algumas pessoas são bem honestas. Elas já falam logo: eu nem tenho paciência. Paciência é algo que eu não tenho. Mas, meu irmão, é chegado o momento de você começar a adotar esse comportamento. Porque desafios pequenos já são passado. Nós temos aí propostas grandes, oportunidades imensas, grandes situações como essas a qual Emmanuel coloca aqui. Essas situações elas já vêm chegando, elas já estão aqui. E isso vai requerer de você, vai exigir de você que não tem, que adote esse comportamento, que adote essa qualidade. Que, aliás, a paciência, meus irmãos, ela faz parte do amor. O amor é paciente. O amor tem paciência. Amar é ser paciente. A paciência, então, é uma virtude, uma qualidade essencial para a minha moral, para o meu equilíbrio. Inclusive, a paciência ela tem que começar por mim mesma. Eu tenho que ter paciência com os meus limites, eu tenho que ser paciente com as minhas falhas, com os meus erros, eu tenho que ser paciente comigo mesmo, com o meu momento de entendimento e reflexão. Quando a gente faz um evangelho, a gente costuma usar muito o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo sempre muito usou. Às vezes você faz aleatoriamente, você abre uma lição. Hoje você vai entender de uma forma. E aí daqui uma semana você vai fazer novamente, ou daqui 2, 3, ou daqui um mês, cai novamente a lição, o seu entendimento já não vai ser mais o mesmo.
você vai ver que você nesse meio tempo teve que ter paciência. Por quê? Porque muitas vezes aquele pensamento que você teve lá atrás, ele já nem é mais tão atual quanto que você tem agora. Porque a visão daquilo que você viveu e você teve que ter paciência e entendimento, você teve que abrir a sua mente, você teve que abrir os seus olhos para enxergar as coisas de uma outra forma, ter uma outra visão daquilo que você tinha antes, e nem é tão antigamente assim. Às vezes é de 2 dias atrás. Então, tudo isso exige de nós a paciência. A gente exige paciência da criança, assim como nossos pais exigiram de nós, mas muitas vezes a gente nem tem essa paciência. Como a gente pode exigir de uma criança paciência se a gente exige paciência dela gritando, xingando, sendo impaciente? Nós temos que nos observar, porque muitas vezes não, todas as vezes, as pessoas elas só entendem as coisas com a prática, com a ação. Com o meu comportamento vai falar para ela. Como que eu posso exigir algo que eu nem possuo? Como que eu posso exigir de uma criança que ela seja paciente se nem eu mesmo estou sendo paciente? Se eu estou exigindo dela paciência gritando sendo impaciente. Então, eu tenho que observar. Se eu ainda não tenho, então talvez agora é o momento de eu começar a entender que eu preciso dessa paciência. As situações no mundo estão ficando muitas vezes intolerante demais. Eu não posso entrar nesta sintonia. Eu não posso ficar intolerante. E quando eu fico intolerante? Quando eu não consigo respeitar a opinião do outro. E respeitar parece algo separado. Respeito e paciência parece ser duas coisas distintas e não são. O respeito ele exige paciência, porque eu respeitando a opinião do meu irmão, eu estou sendo paciente com ele. Eu estou sendo paciente com o entendimento dele, eu estou sendo paciente com a atitude dele. Por que que ele age assim? Porque ele entende dessa forma. Eu tenho que ter essa paciência com ele. Afinal, a minha atitude, ela condiz com o meu entendimento. E há pessoas lá na frente que entendem de uma outra forma. E eu preciso também que eles tenham paciência comigo. Então, a paciência não é um pacotinho. A paciência é um comportamento a ser adotado, a qual todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo. Até o bebezinho. Aliás, começa lá, o bebezinho. Aliás, começa antes. Porque quem assistiu o filme de André Luiz, Nosso Lar, viu que a espiritualidade usa a água para desenvolver em nós o que? A paciência. Se cale, meu irmão, seja paciente, escute, observe, respire, eleve o pensamento, seja paciente. A situação exige de nós a paciência. A impaciência, ela nos causa desequilíbrio emocional, espiritual e o desequilíbrio físico. Aí ajuda a gente a desenvolver várias patologias. E tudo isso vai se agravando. As pessoas impacientes, elas ficam com problemas cardíacos, de estômago. Elas não conseguem se calar, elas não conseguem observar a situação. Quando a gente é impaciente, a gente não consegue nem observar o que a gente está falando no momento da discussão, que muitas vezes se torna algo até caloroso, levando a uma briga. E acredite, Chico Xavier disse uma vez que é melhor ser ofendido
do que ser um ofensor. E é verdade, porque o amargo que eu vou sentir, a dor no coração que eu vou sentir e a minha consciência me cobrando será imensa. Isso vai me causar um desconforto imenso e eu não sei se eu vou conseguir me perdoar por aquilo que eu falei no momento da minha raiva. Eu ofendi o meu irmão, eu agredi o meu irmão. Por quê? Porque eu não consegui ter paciência. Eu não consegui ter o respeito. Então, ser pacífico é entender que aquele momento eu preciso me retirar da discussão, porque é muito melhor você ter paz do que ter razão. A paz não dá para ficar sem. E acredite, viver em paz é muito melhor. Não significa também, meus irmãos, que a gente tem que se calar diante das situações e não buscar o que a gente tem por ideal. Eu acredito num país honesto. Não é porque eu sou pacífica que eu também vou aceitar tudo que tem e vou acatar e pronto, e acabou. Não é isso. Assim como também, se no momento de uma discussão, muitas vezes algumas pessoas não conseguem se calar. Algumas pessoas conseguem esperar o momento certo para simplesmente expor a sua opinião de forma pacífica. Algumas não, algumas se alteram. E tem que falar, porque isso também é trabalhar o orgulho. Naquele momento, o meu orgulho está falando muito alto, eu preciso dar a minha opinião, é para calar a boca daquela pessoa. Isso se trata de impor. Você não vai estar fazendo com que a pessoa entenda a sua opinião. Você está impondo a ela o que você entende, o que você quer e a sua opinião. E é pacificamente que você vai fazer o outro entender a forma que você está vendo a situação. Porque muitas vezes um 9 para mim é um 6 e para o outro é um 9. Então, eu tenho que ver o ângulo dele assim como eu quero que ele veja o meu. Mas não é brigando, não é discutindo, não é me alterando e não é impondo. É demonstrando respeito. Respeitando a opinião dele, ele vai entender que a minha também deve ser respeitada. Demonstrando que eu estou enxergando a posição da situação dele, ele vai enxergar a minha também. E isso requer paciência. Ser paciente. A paciência, meus irmãos, ela faz parte do amor. O amor, ele é paciente. O amor, ele é tolerante. O amor tudo perdoa. O amor, ele é o elo. E a paciência, ela faz parte do amor. Nós temos oportunidades imensas todos os dias, então não é só de desenvolver a paciência, é também de exercer, de praticar, de doar o amor que temos no nosso coração. Quando estamos sendo pacientes, estamos também sendo amorosos, estamos também sendo amor. Cristo foi o maior exemplo em tudo. E principalmente em doação de amor. Nos ensinou como é amar, e amar é ser paciente. Cristo respeitou opinião diversas. Haviam vários grupos naquele tempo, vários grupos, e muitos tinham opiniões diferentes. E muitos não entendiam nem o sentido do que Jesus falava. Mas Jesus foi paciente. Ele foi paciente e ele é paciente conosco até hoje. Ele acredita que nós podemos fazer aquilo que ele fez também, que é doar o amor, que é ser o amor e é ser paciente. É ter a paciência comigo e com o meu irmão. Porque, como eu disse, a gente só doa aquilo que a gente tem. Então, a gente tem que ter o amor,
A gente tem que ter a paciência, ser paciente. Ser paciente com o filho, ser paciente com o marido, com o colega de trabalho, com o amigo, com quem for. Ser paciente com um estranho. Ser paciente com todos. Ser paciente, meus irmãos, até mesmo com aquele que erra feio. Ser paciente é ter paciência. Ter paciência não é algo que está fora, é algo que está dentro. Ter a paciência, todos temos a paciência. Portanto, temos a capacidade de exercer essa paciência, de ser paciente nas situações que exigem de nós. E todos os dias, como eu disse, temos a oportunidade. Vamos procurar ser pacientes. Aqui na lição, Emmanuel deixa um trecho que nos faz entender que a paciência não é uma utopia. Ele diz assim: então haverá chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Ou seja, quando você enfrentar todas as situações a qual ele colocou aqui, mais outras que estão por vir, que não está aqui no livro, quando você desenvolver essa paciência para todas essas situações, aí você estará realmente pronto. Como ele disse aqui, configurar-se no testemunho da paciência. Você vai poder testemunhar que você é uma pessoa paciente, que você é um irmão que sabe doar, que possui esta capacidade de ter paciência. E aí no final, para encerrar, ele coloca: capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência sempre, capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça, sem qualquer solução de continuidade, em luminosa e constante ascensão. Então, a paciência não é uma utopia, é um comportamento e todos nós podemos adotar. Meus irmãos, eu vou chegando aqui ao final. Espero que esta reflexão ela possa trazer a vocês algo positivo, muito bom. E que Deus esteja no coração de todos. Agradeço a espiritualidade, a Casa do Anjo, meu mentor, e que vocês sejam envolvidos num grande abraço cheio de muita luz, cheio de muita saúde, paz e amor. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.